Vocês viram que lua linda está lá fora? Depois, não deixe de olhar para o céu e contemplar a maravilha da criação de Deus. Nosso Deus criou a lua, as estrelas, o sol e tudo quanto existe. Então é bom, irmãos, contemplarmos aquilo que nosso Deus faz. É muito gostoso, é muito bom. Nós iniciamos a nossa igreja hoje pela manhã uma nova série de mensagens, tanto aos domingos pela manhã como no domingo à noite, acerca da adoração a Deus. Como devemos, o que é adorar a Deus? Então eu quero pedir para o irmão, olha no seu boletim, por favor, na página dos avisos. O aviso número, a página, aliás, número 5, o aviso número 3. Eu preciso dar um destaque nisso, porque o que você vai ouvir nessa noite, o que nós vamos tratar na palavra de Deus, é apenas o começo de um período que Deus nos dará de refletirmos e revermos o que nós entendemos, o que a Bíblia nos diz sobre quem Deus é, quais são as obras de Deus e o que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Então vamos ver no aviso 3, aos domingos pela manhã. Aos domingos da manhã nós estamos tratando sobre quais são os atributos de Deus. Quem esteve aqui de manhã, levante a mão, por favor, para eu ver. Olha que bacana, bastante gente. Hoje pela manhã eu falei sobre exaltarmos, glorificarmos o Deus que é independente e autossuficiente. De hoje pela manhã nós vimos a palavra de Deus, que Deus não depende de nós para ser Deus. Deus é Deus. E foi tão bom vermos isso na palavra e meditarmos sobre esse primeiro atributo de quem Deus é. E que impacto isso deve causar na minha vida. E hoje à noite, Deus permitindo, nós vamos ver sobre o único Deus, o único Senhor. Tá? Então eu quero dizer o seguinte: é muito importante, meus irmãos, que a igreja valorize esse momento de meditação, de estudo, de conhecimento da palavra de Deus e os resultados que esse conhecimento, as implicações desse conhecimento à nossa vida. Então eu quero pedir a todos os irmãos, venham domingo de manhã, 9 horas, o culto pela manhã é um culto breve. Se vocês, pastor, nunca vi o pastor pregar rápido, né? Sempre demora a pregação, 40, 50 minutos, 1 hora. Então se você quer ver eu pregando rápido, vem domingo de manhã. Porque domingo de manhã é 15 minutos de pregação, 20 minutos no máximo. Aí você vai poder conhecer o Rodrigo que prega demorado e que prega rápido. E na quarta-feira eu não prego, melhor ainda. Então quarta-feira é para bombar, né? O pastor não, é só oração. Então, meus amados irmãos, venham na quarta-feira, que é muito precioso para orarmos ao Senhor. Nessa quarta-feira, por razões da necessidade de assembleia administrativa, nós teremos o culto administrativo às 7h45, o horário da convocação. Então, quanto os irmãos aos domingos pela manhã e aos domingos à noite, como os irmãos têm vindo, e também na quarta-feira, ok? Pois bem, sem mais delongas, vamos para o texto bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Nessa noite, considerando essa série com abertura no domingo à noite, nós vamos ler e reconhecer o que a palavra de Deus nos diz quanto Deus ser único, o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Como eu disse alguns domingos passados, esse versículo que leremos agora, uma criança judia começa a aprendê-lo quando ela começa a falar as primeiras palavras. Até hoje, desde o tempo de Moisés, os judeus ortodoxos, os judeus que mantêm a religião judaica, mantêm a recitação, o decorar esse versículo que leremos agora. Então vejam a importância desse texto que vamos ler. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Vamos nos deter somente a esse versículo, mas todo o contexto é fundamental. Vamos ler e após oraremos. A palavra nos diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Senhor nosso Deus, reconhecemos que Tu és o único Deus.
que Tu és o único Senhor, que somente o Senhor criou os céus e a terra e tudo quanto nela há. Reconhecemos, Deus, que a nossa vida, nossa existência provém, ó Deus, de uma decisão do Senhor, de um ato da Sua livre vontade em nos criar, não porque o Senhor precisava da nossa existência, não porque o Senhor estava sozinho, mas, ó Deus, porque Tu és Deus que é Criador, e o Senhor nos criou, Pai, para o louvor da Tua glória. E nesta noite, Deus, a Tua igreja aqui está reunida para compreender melhor, e essa compreensão da Tua palavra resultar uma transformação da nossa vida diária, de modo que a nossa maneira de ver, o nosso estilo de vida, Senhor Deus, possa, de uma maneira poderosa, ó Deus, demonstrar o nosso relacionamento contigo, a nossa comunhão com o Senhor. Fale-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E assim pedimos a Ti, ó Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Senhor, que o Senhor me use como, ó Deus, servo do Senhor, para falar ao coração da Tua igreja e ao coração daqueles que ainda não são convertidos a Jesus. E aqueles que não creem no Senhor Jesus, venham arrepender-se dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus. E aqueles que já creem em Jesus, possam, ó Deus, no seu coração, ferver pelo desejo de ter intimidade contigo, de andar em santidade. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, passamos a leitura. Deus diz, por meio de Moisés: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando o povo de Israel sai do Egito, quando o povo de Israel é liberto por Deus e ele tem uma caminhada pela frente, o povo está acostumado com a cultura de adoração a vários deuses. A idolatria era algo extremamente real na vida dos judeus que saíram do Egito. E quando nós olhamos para esse texto a qual lemos, meus queridos, nós temos uma afirmação muito clara, que Deus é único. Só podemos ter relacionamento com Deus se reconhecermos que Ele é único. Não somente reconhecer que Deus é único, mas que o nosso coração renda-se somente a Ele. Deus único, Senhor. Adorar a Deus, ter uma vida que agrade a Deus, significa de maneira prática no nosso dia, tê-lo como o único que governa, o único que conduz, o único que realmente traz tudo o que necessitamos para a vida. E a pergunta que devemos fazer a cada um de nós é: Deus é único em minha vida? Notem que eu disse que o povo de Israel estava saindo do Egito. Eles estavam em escravidão. Deus libertou o seu povo, mas não bastava a libertação da escravidão, enquanto que o povo permanecia idólatra. Deus não era único para o povo de Israel, no sentido daquele que governava o coração. E eu queria que você pensasse nessa noite, eu quero que você pense no que a palavra nos diz quanto Deus ser único. Deus é único em tua vida? O que você mais deseja? O que lhe traz mais alegria? O que lhe traz prazer? O que mais domina o seu coração e os seus pensamentos? Vamos pensar nisso nessa noite. E a primeira verdade que nós temos que considerar, meus irmãos, que há somente um Deus. O povo precisava compreender, e nós hoje precisamos compreender, que no contexto onde nós temos possibilidades de nos deleitarmos, de termos prazer, de curtirmos muitas coisas, de nos alegrarmos com muitas coisas, que o único meio a qual podemos ter verdadeira alegria e prazer na vida está em Deus. Há somente um Deus verdadeiro, não muitos. Há somente um a quem devemos nos prostrar, servir e adorar. E o povo de Israel, eles libertos da escravidão do Egito, agora o Egito deveria sair do coração do povo de Deus. Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro do coração deles. E quando Deus chega para Moisés, e por meio de Moisés fala ao povo que Deus é único,
era a necessidade desse rompimento com a idolatria do coração. O povo precisava romper com os deuses, os falsos deuses que aprenderam a cultuar no Egito. O que temos que olhar, meus irmãos, e reconhecer na palavra de Deus, a clareza desse ensinamento. Abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 6. Quando Deus dá os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos, tanto em Êxodo, quando ele dá a Moisés, em Deuteronômio, quando Moisés ele traz à memória do povo os 10 mandamentos, Deus ele estabelece uma ordem. Deus é muito claro. Isso você tem que olhar para a tua vida e pensar nisso. Olha Êxodo 20, versículo 3, por favor. O que Deus diz: não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a eles, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos filhos, dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Deus, ele é muito claro em dizer: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Quando nós falamos de idolatria, nós como evangélicos, o que nós pensamos que é idolatria? Qual a imagem que nós temos? A idolatria católica, a idolatria da Igreja Católica Apostólica Romana, onde se tem as imagens, esculturas. Não é verdade? Nós logo associamos a idolatria a isso e achamos que isso, somente isso é idolatria. Deus está dizendo: não terás. Olha, por favor, agora me dê o Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 e 10. Veja mais uma vez o que Deus diz. Deus estabelece quem Ele é para o seu povo. Ele diz assim, versículo 6: eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Ele repete. O que precisa ficar claro para nós, irmãos, no tempo de hoje, é que nós, como povo de Deus, se você crê no Senhor Jesus, ou se você está no processo de conversão, compreender a palavra de Deus, é que Deus não admite que haja em nós adoração a outros deuses, a falsos deuses. Deus não admite dividir a sua glória com qualquer outra coisa criada por Ele. Deus não é Deus que admite e aceita esta realidade. Quando nós olhamos para Isaías 44, versículos 6 a 7, Deus ele diz o que? Fora de mim não há Deus. Eu estou sendo enfático em apresentar à igreja esses textos para que fique claro que quem é Deus? Deus é único. E como único, não aceita que o seu povo, a sua criatura, adore, busque, se alegre, tenha prazer em outros deuses. Existem outros deuses? Mais a pouco vamos entender um pouco sobre isso. O que seriam outros deuses? E em Isaías 45, versículo 21 a 22, também nos fala exatamente a mesma coisa. No versículo 21, no final dele, Deus vai falar assim: pois não há outro Deus senão eu. O coração humano é inclinado a deixar de olhar para o único Deus e se voltar para falsos deuses. Que falso Deus há na tua vida? Qual é o falso Deus que tem governado o teu coração? O que nós temos nessa noite diante de nós é aquilo que é chamado na teologia bíblica da doutrina da unicidade de Deus, da doutrina de que Deus é único. Ou seja, a doutrina da unicidade de Deus é aquela a qual nos conclama a reconhecermos
de uma maneira clara, inegável, de uma maneira contumaz, que Deus é único e somente Ele. A Ele devemos adorar com tudo que somos e com tudo aquilo que possuímos. Com tudo que eu sou e com tudo que eu possuo, Deus deve ser exaltado e glorificado. Isso não acontece quando no nosso coração há falsos deuses. Quando no nosso coração está presente a idolatria. Quando Paulo ele fala à igreja de Corinto, ele vai dizer de maneira muito clara. Abra por favor em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 6. Paulo está combatendo falsos ensinos e práticas erradas da igreja de Corinto. 1 Coríntios 8, versículo 4 e 6, ele diz assim: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no mar, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, versículo 6, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Veja no versículo 6 novamente, por favor, olha a sua Bíblia. O que Paulo está dizendo? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e por nós, e nós por Ele. O Paulo está mostrando à igreja de Corinto o seguinte: queridos, parem de ter uma vida dividida. Como povo de Deus, como pessoas que creem no Senhor Jesus, nós temos que reconhecer e viver somente segundo o nosso Deus. Não podemos ter outros deuses. Quais são os deuses que há no teu coração? Mas pastor, como pode ter outros deuses? Eu creio somente em Jesus, eu sigo somente em Jesus. Como é que é essa história? Ou como eu posso ter falsos deuses? Meus irmãos, há muito mais falsos deuses em nossas vidas, no nosso dia a dia, do que nós imaginamos. Nós adoramos a muitas coisas criadas, ou muitas outras pessoas, do que nós imaginamos, e negamos continuamente ao único Deus. E quando consideramos o único Deus, nós não podemos ignorar o fato de que a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Ele estabelece que somente Deus deve ser adorado. É o próprio Senhor Jesus, quando está conversando com o escriba, ele vai dizer o seguinte: ouve, ó Israel. O escriba chega a Jesus e o pergunta qual é o mandamento mais importante, e Jesus diz: o primeiro é este: ouça, ó Israel, o Shema, aquilo que nós Deuteronômio 6,4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Jesus está falando, somente a Deus deve ser adorado, somente Deus deve ser glorificado, somente Deus deve ser aquele a qual servimos e adoramos. E o que é importante compreender é que Jesus não é outro Deus. Jesus não é um Deus menor, senão o único Deus trino. Jesus é aquele Deus que tornou-se homem, é o Deus que se encarnou, é o Deus que veio habitar entre nós. E a palavra de Deus nos mostra isso lá em João, capítulo 1, versículo 1 a 5, é muito claro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, mostrando que Jesus está com o Pai na criação, criando todas as coisas. Quando nós olhamos para o Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos encontrar uma mudança na maneira como Deus cria. É interessante o destaque. Até então nós temos assim: Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja firmamento. Deus disse, Deus disse, Deus disse. E quando há o relato da criação do homem, de Adão, a Bíblia registra: Deus disse, façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. O Deus único, que é trinitário, o Deus único, que existe, se revela e é conhecido como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que é importante nisso para a tua vida? É parar e pensar e refletir: eu adoro esse Deus, eu sirvo a esse Deus, eu amo a esse Deus, ou meu coração tem sido dominado por falsos deuses? Em Filipenses 2 não leremos, mas nos mostra isso que a Bíblia nos diz, como foi Jesus deixar a sua glória, deixar o seu resplendor e tornar-se homem, e sendo totalmente homem, totalmente Deus entre nós. Quando pensamos nisso, irmãos, reconhecendo que há um Deus somente, e a questão aqui é: o teu coração há somente um Deus, ou o teu coração está dividido? Isso que temos que pensar. Adolescentes devem pensar nisso, os jovens casados, os idosos devem pensar nisso, nós devemos. E quando assim lidamos, por quê? Se há somente um Deus, e há um Deus somente Ele deve ser adorado. O problema é que quando o nosso coração, a concorrência, os falsos deuses vão se instalando, nós não adoramos ao único Deus. E Deus rejeita aquele que não o adora com exclusividade. Deus expulsa da sua presença aquele que não reconhece quem Ele é e o adora por aquilo que Ele é. Então somente Deus deve ser adorado. E é isso que precisamos pensar e considerar. Nós fomos criados, irmãos, para adorar a Deus e ter prazer nele. Já percebeu como é o coração humano, como é o nosso coração, como nós desejamos ter prazer, como nós desejamos ter alegria? Já percebeu que as pessoas que se divorciam porque estão infelizes, estão sofrendo, e a busca é felicidade. Eu quero ser feliz. As pessoas tomam decisões loucas. As pessoas abandonam suas casas, tomam várias decisões porque querem ser felizes, mas nunca serão até que o único Deus esteja estabelecido em seus corações. O que precisamos ver é que, embora saibamos que Deus é único, os irmãos já sabem disso. Eu não estou lhes apresentando nenhum novo ensinamento, lhes apresento aquilo que já é conhecido de todos nós. Deus é único e somente Ele deve ser adorado. Porém, por que nós não adoramos a Deus como lhe é devido? Por que nós verdadeiramente não nos colocamos na presença de Deus, o exaltamos, o glorificamos por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é como Deus? E por isso que eu disse à igreja: precisam vir domingo pela manhã, 9 horas, o culto de manhã está sendo muito importante, porque vai trabalhar os atributos de Deus, quem Deus é. Então, para que você possa viver uma verdadeira vida de adoração a Deus, você precisa conhecê-lo e entender por que você não o adora, como que o pecado afeta a nossa adoração. Por que nós não temos prazer em orar? Porque nos falta prazer de compartilhar o Evangelho de Deus? Por que, embora saibamos que precisamos obedecê-lo, nós não obedecemos? Queridos, como que o trabalho do pecado existe e impacta e obstrui, impede a nossa oração a Deus? O que nós precisamos, irmãos, aquilo que eu tenho dito e preciso enfatizar, é que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Sabe quem disse isso? João Calvino, um reformador do século XVI. Ele vai dizer: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Como é que está? Precisamos levar essa fábrica à falência. Essa fábrica ela precisa entrar em crise, em colapso,
E o nosso coração, ele cria ídolos e nos torna crentes idólatras. Existe a idolatria romana que Deus condena, rejeita, e não é agradável. Deus deu a oportunidade à Igreja Católica ser reformada no século XVI, mas o clero não quis. Deus deu a oportunidade para a mudança, mas eles não aceitaram e mantiveram a idolatria, enganando o povo, não sendo fiel à palavra de Deus. E nós falamos do catolicismo e apontamos o seu pecado e nos esquecemos do nosso próprio pecado. Crentes idólatras. Você é um idólatra? Eu sou um idólatra? E nós precisamos pensar nisso e considerar se na nossa vida há algum motivo pela qual nos faz e nos torna pessoas que realmente idolatram. E o que isso então nos faz, irmãos, é exatamente isso. A idolatria do coração humano continua mais viva do que nunca. A idolatria do nosso coração, ela continua viva, muito embora sejamos pessoas que já tomaram uma decisão de fé em crer em Jesus Cristo, e render-se a Ele. Mas se nós não buscarmos uma santificação contínua, uma vida de contínua reflexão, obediência à palavra de Deus, seremos crentes idólatras. E a idolatria, ela então pode ser a idolatria religiosa, ela pode ser a idolatria do consumo, a idolatria da beleza, do trabalho, do prazer. Quantos crentes rejeitam imagens, não têm imagem em suas casas, não veneram santos, imagens, santos, sejam católicos, sejam de outras religiões, mas são idólatras. Por quê? Porque no seu coração, o seu coração está dividido. O seu coração não está voltado para Deus. O seu coração está distante do propósito de Deus. Com isso, o que nós devemos realmente considerar é como que estamos, meus amados irmãos. Como está a nossa vida? Como que está? O que tem impedido de verdadeiramente Deus ser único na sua vida? Deus é único na sua vida? E com isso, o que são então os ídolos? Aquilo que eu havia falado, em Êxodo 20, nós não leremos de novo, já lemos. Deus ele vai falar o que? Não terás outros deuses diante de mim. Falsos deuses a quem adoramos. Falsos deuses que nos governam. Agora, como identificar um ídolo no teu coração? Se é possível um crente de Jesus Cristo ser idólatra em uma situação de erro, de pecado, não deve ser assim. Agora, como que eu posso identificar? Primeiro, o que você deve perceber é que um ídolo é qualquer coisa que você deseja, pensa ou quer mais do que a Deus. Um ídolo do coração é qualquer coisa que eu desejo. Repete comigo, por favor. É qualquer coisa que eu desejo, que eu penso, que eu quero mais do que a Deus. Você tem condições de investigar a sua própria vida e ver. Um ídolo, Tim Keller, ele tem um livro muito bom, Falsos Deuses. Ele vai dizer o seguinte: um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. É qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que somente Deus pode te dar. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 3, nós temos Ezequiel falando assim: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Vejam só, ídolos não somente imagens, esculturas que são reprováveis, devem ser rejeitadas, mas nós temos que estar ligados à astúcia do nosso coração, porque muitas vezes, meus queridos, nós temos desejos e anseios que dominam e controlam o nosso coração. Um ídolo é qualquer desejo, é qualquer vontade que eu tenho no meu coração e começa a me controlar e começa a me dominar, e a minha vida começa a ser conduzida
Como que um bom desejo pode tornar-se mal? Como que uma coisa boa que eu quero, não há nada de pecado nessa coisa que eu quero, ela torna-se má para a minha vida? Quando essa coisa começa a me controlar. Quando aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero, torna-se a coisa mais importante na minha vida. E isso pode ser, meus amados irmãos, qualquer coisa. Isso pode ser qualquer ambição. Tim Keller, ele identificando essa questão, falando de ídolos que tornam o nosso coração, ele vai identificar 3 categorias de ídolos do coração humano. A primeira categoria que ele apresenta do coração humano é aquilo que diz respeito aos ídolos pessoais. O que são os ídolos pessoais? São aqueles que envolvem a nossa satisfação, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá poder. Um ídolo pessoal pode ser aquilo que é relacionado à minha satisfação pessoal. Um ídolo pessoal, meus amados irmãos, ele é muito sagaz e destrói. Ídolo pessoal. O outro ídolo que Tim Keller ele coloca são os ídolos culturais. Aquele desejo, aquele afã de ter prosperidade financeira, quer ter prosperidade econômica, que faz de tudo para ser rico. Trabalha, porque nunca está satisfeito com o que tem. O seu coração está voltado em ter, em possuir. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Isso é um ídolo cultural. Isso está relacionado à projeção da pessoa diante das pessoas. Olha aquela pessoa, como que ela é rica. Olha o quantos bens ela tem. Olha como que ela é próspera. Você viu o que ela comprou, o que ela fez? Isso afaga o ego de qualquer um. Aquilo que diz respeito, meus irmãos, a sermos exaltados pelas pessoas. Eu não posso perder meu status social. Eu não posso, como ele fala, né? Tá feio aqui a coisa. Eu não posso, foi de dentro, cara. Pense, se tomar água. Eu não posso ter minha imagem tocada. E vai criando uma máscara.